vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou contar como que foi a minha experiência, né? Na verdade, a experiência minha e do meu marido, de como foi a compra do nosso tão sonhado apartamento. Então, pra quem não sabe, eu tenho um apartamento da MRV. Eu e meu marido, nós compramos no finalzinho, quase no final de 2018, ele ainda estava em construção. Então eu vou contar como que foi pra nós essa experiência de realizar a compra, porque na época eu lembro que muitos amigos próximos ou não tão próximos, alguns alunos meus também, viviam me enchendo de perguntas se valia a pena, se não valia, como é que era o processo do financiamento. Então eu decidi fazer esse vídeo, que pode ser que tire algumas dúvidas também de você, se você está pensando em comprar ou alugar algum apartamento. Antes de começar então meu breve relato, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar um curtir e conta pra mim se você tem esse sonho de ter um apartamento próprio ou se já realizou esse sonho, eu vou adorar saber, então me deixa nos comentários também. E me sigam também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês ficarem mais pertinho de mim, da nossa rotina, compartilho muita coisa legal lá. Bom, vamos lá então pro que interessa. Para começar a contar esse vídeo de como foi a nossa experiência, eu vou fazer um breve resumo da nossa história para vocês entenderem certinho de como a gente chegou, de como a gente conquistou o nosso tão sonhado apartamento. Bom, eu conheci o Assis no final de 2016 e no meio mais ou menos de 2017, mais na parte do segundo semestre, nós começamos a namorar, e em 2018, no começo do ano, ele me pediu em casamento. Então, assim, foi tudo muito rápido, muito natural, até chegar ao pedido de casamento, que na verdade, gente, ele só pediu em casamento mesmo, só pra, tipo assim, ser noiva, porque casar mesmo foi difícil marcar a data, vou ser sincera com vocês. Toda vez que eu falava de marcar a data do casamento, ele fugia, tipo assim, ai, tamo noivo mesmo, depois a gente vê. Mas, até porque, gente, vou defender ele. Nós tínhamos o sonho de fazer uma festa de casamento, e a gente sabia que no momento não era condizente com a nossa realidade. Então a gente decidiu que realmente ia esperar para não fazer uma coisa que não fosse do nosso gosto. A gente decidiu realmente esperar e não se casar naquele momento. Mas eu já tinha uma vontade muito grande de ter o meu próprio cantinho, de ter a minha casa, e eu realmente queria procurar algum lugar para eu morar. Só que eu sabia que se eu saísse da casa dos meus pais para ter o meu próprio cantinho, os meus gastos, né, e as minhas despesas iam ser assim muito grandes, e talvez eu não sei se eu estava preparada para aquilo. Aí que então nós decidimos procurar um cantinho para nós dois, para morarmos juntos, mesmo antes do casamento. Mas calma que eu já vou explicar. Então, desde que a gente tomou essa decisão, né, de morarmos juntos, antes mesmo de casar, a gente começou a olhar vários sites, né, de imobiliárias, vários anúncios. Fomos atrás de algumas casas e alguns apartamentos para ver de alugar, pra gente morar. E assim, gente, ou a gente amava a casa ou amava o apartamento, só que o valor do aluguel era muito alto, ou a gente amava a casa, amava o apartamento, o valor era bom, então a gente amava também, só que assim, era muito longe da onde eu trabalhava, da onde ele trabalhava, então a gente começava a fazer alguns cálculos e via que não ia valer a pena. E foram meses pesquisando, a gente ficava nessa. Eu, como tinha um lugar, né, eu tinha uma empresa, sabia o quanto era difícil e dolorido pagar um aluguel. E uma vez eu coloquei pra mim mesma que quando eu saísse de casa seria pra ter o meu canto e não pra dar dinheiro pra outra pessoa. E eu tinha muito isso em mente. Mas eu sabia que não era tão simples assim, não era tão fácil assim. O meu pai, ele é corretor de imóveis. Eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, eu fiz uma pergunta pro meu pai de quanto custaria mais ou menos um imóvel e de que tamanho, olha a inocência, né? Eu perguntei de que tamanho eu conseguiria comprar uma casa se eu juntasse 20 mil reais. Isso, claro, a gente foi há muito tempo atrás. E o meu pai acabou com os meus sonhos porque ele falou que eu não conseguiria comprar nem o banheiro de uma casa, claro, né? Bem ironicamente. E aí eu fui ter noção do quão era difícil ter uma casa ou ter um apartamento próprio. Mas enfim, se a gente sonha, a gente realiza, né? Então eu coloquei isso na minha cabeça de que se eu fosse sair de casa, seria para ter o meu apartamento próprio. Mas eu sou uma pessoa muito indecisa, então depois de muito procurar um lugar para alugar, nós desistimos e vimos que nós não queríamos aquilo, nós não queríamos, entre aspas, perder tempo alugando um apartamento ou uma casa e não pagando algo pra gente. E nesse meio termo também, passaram-se vários meses,
e nós decidimos que nós não iríamos mais juntar, que nós iríamos casar, então que nós só iríamos morar juntos depois que a gente casasse, porque era um sonho meu de criança, né? Eu acredito que várias mulheres têm esse sonho. E quando eu me dei conta que eu ia quebrar esse sonho, né? Porque eu ia juntar antes de casar, não sei. Eu sei que eu mudei de ideia e eu falei, não, a gente vai casar primeiro, então vamos focar no nosso casamento e depois a gente foca em morar juntos, seja onde. Gente, então nesse meio termo, eu acho que as redes sociais escutam, né? O nosso celular escuta o que a gente fala. Nesse meio termo, então, que nós paramos de pesquisar casa para alugar e decidimos que nós íamos nos casar, não em 2018, talvez em 2019, 2020, a gente começou a receber vários anúncios, sabe? Esses anúncios pagos, né? No Instagram, no Facebook, de imóveis à venda. E a gente começou a pesquisar, então, esses imóveis à venda, quais que eram as possibilidades, os valores, as probabilidades, porque como nós decidimos, então, não morar mais juntos, né? A gente decidiu se casar primeiro, nós teríamos um tempo maior para juntar uma grana para pagar uma possível entrada ou para financiar um apartamento. Então, já que nós teríamos esse tempo maior, né, para guardar uma grana, para juntar uma grana, a gente ficou vendo todas as possibilidades de compra de apartamento, casa e fomos vendo o que era mais viável para a gente. Então, nós decidimos começar as visitas, né, em todos os apartamentos que a gente estava vendo pela internet. E o primeiro apartamento que nós fomos ver, ele era um apartamento muito bom, de uma construtora muito boa aqui na minha cidade. Nós fomos visitar o decorado e, claro, nós ficamos apaixonados, porque, assim, decorado, né? Eu falo que a gente compra o apartamento primeiro com os olhos, né? Depois a gente vê como é que vai fazer. E a gente ficou, assim, encantada e eu falei, não, é esse apartamento, eu quero esse. E a gente foi ver como é que seria a questão do financiamento, né? O valor da entrada, o valor das parcelas. E conversa vai, conversa vem. A gente conseguiu chegar a um valor de parcela bom para o nosso bolso, que não fosse ficar pesado. Só que para chegar em determinado valor da parcela, nós precisaríamos, né, dar um valor de entrada muito alto, que a gente não tinha em mãos e que a gente ia ter e que a gente ia demorar um tempo maior para conseguir essa entrada. Mas a gente estava super exposto a conquistar alguma coisa que realmente fosse para nós, né? Então, enquanto a gente pensava, né, em várias maneiras, né, em várias possibilidades de fazer uma renda extra, que essa renda extra fosse voltada para conseguir o valor da entrada desse apartamento, que foi o primeiro que nós vimos, mas que a gente adorou. Eu não lembro quem direito, foi alguma colega minha ou algum amigo meu, perguntou por que eu não fazia uma visita em um apartamento decorado da MRV aqui na minha cidade, já que a MRV estava renovando. Então, eles estavam fazendo apartamentos com os condomínios bem completos mesmo, né, com área de lazer, churrasqueira, alguns com piscina, academia. Então não estava mais aquele apartamento, né, aquele condomínio cru, eles estavam realmente inovando. Então me deram essa ideia de visitar algum decorado, né, da MRV pra gente ver o que a gente achava. Eu lembro que nós pegamos o contato na internet de uma corretora da MRV que passaram pra gente também. E aí nós marcamos uma visita num apartamento decorado, né, pra ver como é que era, pra ver como é que, questão de tamanho, valores, fazer uma simulação. E eu lembro que nós marcamos e a gente foi, mas assim, gente, eu fui sem pretensão nenhuma, porque eu não sei se vocês são assim também, né? Mas quando a gente tá focada naquela coisa, pode mostrar o que for que a gente quer aquela coisa. Então parece que a gente vai até de olhos fechados, né? Ver outra coisa. Porque eu já vivia morando no outro apartamento, né? E, enfim, nós marcamos uma visita e já era bem tarde já, porque na época eu trabalhava até mais tarde. E nós fomos só pra não dar pra trás, porque a corretora já estava esperando. Chegamos no decorado. E ele era simplesmente maravilhoso. Tipo, ele era lindo, maravilhoso. Parecia o triplo do tamanho do que ele é na planta, né? Porque os apartamentos MRVs, eles são bem pequenos. Mas quando você entra num decorado, você bate o olho, parece que ele é muito maior do que ele realmente é. E é decorado, né, gente? Não tem erro, é simplesmente maravilhoso. E eu, pra variar, fiquei encantada. E eu tirei aquela impressão da minha cabeça de que não daria pra ter uma vida confortável, né? Ou pra morar confortável num apartamento pequeno. E vendo aquele decorado, eu percebi que era possível, sim, ter uma vida super confortável, mesmo num apartamento bem pequeno. E então ali mesmo, né, depois de visitado, a gente foi pra parte que interessa. Era bem tarde, tava bem cansada, mas eu tava muito ansiosa para ver como é que funcionaria, né, a questão da simulação. E aí a gente sentou com a corretora lá no escritório mesmo.
ela pegou mais ou menos a nossa renda, né, o valor da renda, fez uma simulação ali na hora mesmo de como ficaria a questão da entrada, a questão das parcelas, do financiamento, caso aprovasse ou caso não aprovasse. E assim, outra vez tirou total preconceito que eu tinha na cabeça. Então, se você também tem algum preconceito na cabeça sobre minha casa, minha vida, esquece, porque ele existe justamente para facilitar. Tem muita gente que fala que é cilada, que é encrenca pra gente fugir, mas assim, pra gente foi um divisor de águas, eu já vou explicar o porquê. Então nós fizemos essa simulação e assim, os valores que ela passou pra gente foi muito bom. E assim, nós ficamos boquiaberta mesmo do quão prático seria se nós resolvêssemos optar pela compra, no caso daquele apartamento ou de algum outro empreendimento também da MRV ou também que entrasse pela Minha Casa Minha Vida. E nós ficamos muito empolgados. Então, assim, aquele apartamento que eu tinha visto, que era muito difícil, eu tinha até esquecido, eu tava, assim, apaixonada pelo que eu tinha visto ali. Então, nós decidimos levar toda a papelada pra casa, né, a papelada da simulação, pra gente olhar mais com calma, né, pra não levar em consideração a euforia do momento. No momento que a gente chegou em casa, né, com toda a papelada, a gente ficou sonhando, assim, com a possibilidade da gente ter o nosso cantinho, da gente ter o nosso tão sonhado apartamento mais rápido do que a gente achou que ia ter. E levando em consideração aquele apartamento que, né, que nós tínhamos visto primeiro, a rapidez do que nós íamos conseguir se optássemos por um Minha Casa Minha Vida da MRV. Até porque, em questão de tamanho, não ia diferir muito. O primeiro que nós vimos tinham duas opções, que era de 68 e 74 metros quadrados. E o da MRV, vários empreendimentos, né? A gente viu um decorado em específico, mas a gente viu várias torres que estavam em construção na planta. E de tamanho seria entre 47 e 54 metros quadrados. Então, assim, realmente o tamanho, a gente sabe que um apartamento pequeno, qualquer 5 metros quadrados faz a diferença, mas de tamanho num apartamento decorado, não diferia muito, né? A diferença era mais um corredor um pouco maior, uma sacada e alguns detalhes, né, da planta e tudo mais. E que para nós pensamos assim na questão de valor, tamanho, o que era mais vantajoso, mais benéfico ou não. Até porque a gente já sabia que tanto um quanto o outro nós iríamos fazer decorado. E nós começamos a colocar então na ponta do lápis tudo, 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 tudo. Nós não fizemos nada assim na loucura. Questão do que valeria a pena, questão do custo-benefício. Eu lembro também que na época, né, que nós fomos fazer as visitas, a MRV estava com várias promoções. Por exemplo, indique um amigo, ganhe R$ 1.000 de desconto. No período que nós estávamos fazendo a procura também, eles estavam dando os documentos pra gente, então nós não teríamos os gastos com os documentos, foi uma economia, seria uma economia muito grande também. E aí nós fomos levando em consideração tudo. Nós já sabíamos que independente da escolha, se fosse uma casa nossa ou um apartamento nosso, nós faríamos planejado de acordo com o nosso gosto. Então a gente colocou na ponta do lápis questão de 10 metros quadrados a menos, 5 metros quadrados a menos, que faria diferença no valor na hora de planejar também o apartamento, né? Porque um espaço menor você gasta menos para planejar, claro, dependendo do que você escolher. Então, assim, tudo nós estamos pontuando e colocando na ponta do lápis. E nesse meio tempo, parece que as coisas foram fluindo, assim, né? A gente começou a conversar com várias pessoas que tinham feito a compra de algum apartamento MRV em alguns outros condomínios. Começamos a pesquisar também quais locais estavam sendo criados, né? Os condomínios da MRV, no caso. Teve dois muito maravilhosos, assim, que o condomínio era muito maravilhoso, só que eles eram bem longe da onde nós queríamos comprar, da onde nós queríamos morar. Então a gente levou em consideração também a localização, que era próximo do primeiro apartamento que nós fomos ver. Levamos em conta a localização, o condomínio, né, o que teria no condomínio. Tudo a gente foi levando em consideração e parece que as coisas foram fluindo bem certinho, assim, sabe? Foi muito, muito mágico mesmo. E aí tinha alguns condomínios que já estavam prontos e alguns que estavam na planta ainda. E aí, como nós ainda não éramos casados, não tínhamos a data do casamento, nós optamos por comprar um ainda na planta, justamente pelo valor ser um pouco mais em conta e nós teríamos um pouco mais de tempo para pagar até a gente decidir o casamento.
a gente optou por todos os condomínios, né, por todos os empreendimentos que ainda estavam na planta. Enfim, depois de alguns meses, né, estudando as possibilidades, nós optamos por sim comprar um apartamento da MRV e descartar aquela possibilidade, né, do outro apartamento de outra construtora, e começamos a conversar com algumas pessoas próximas, alguns amigos, tirar algumas dúvidas, pedir alguma opinião. E assim, muita gente concordou, ficou do nosso lado, achou muito legal, uma proposta muito boa, mas ao mesmo tempo várias pessoas, né, falaram que a gente ia cair numa cilada, que hoje em dia não é um investimento você comprar um apartamento, até pelos juros, né? Porque se você financia, se você for somar depois, né, o valor que você realmente pagou tudo, os juros acaba sendo muito alto. A gente também com um certo preconceito, né, por ser um apartamento da MRV, que é uma construtora um pouco mais popular, por ser um apartamento pequeno. Então, assim, a gente ouviu diversas opiniões, mas na verdade a gente nem parou para pensar, porque a gente decidiu seguir o que o nosso coração estava sentindo. Tanto é que depois de um tempo a gente até ficou quieta, né, nem falava muito com as pessoas sobre isso, e realmente seguiu o nosso coração. Só que assim, gente, na nossa experiência, né, o que pesou mais foi que no caso da MRV, você tem a opção de dar o valor da entrada total, se você tem, né, a entrada que foi aprovada para você, de acordo com a sua renda e tudo mais, ou tem a opção de você parcelar essa entrada, que no caso, nos outros apartamentos que nós fomos ver, né, que não entrava no Minha Casa Minha Vida, não tem essa opção. Você tem que dar o valor da entrada real para ter determinado valor de parcela. E na nossa simulação, no caso do Minha Casa Minha Vida, não. Se você tem a entrada e você opta por dar toda a entrada, melhor para você, você já se livra. Mas se você não tem toda a entrada, tem a opção de você financiar a entrada também. Então, além do financiamento, né, do valor do apartamento, você teria o gasto, né, do financiamento da entrada. E aí o que pesou pra gente também, né, na hora de fazer essa decisão se seria um bom negócio ou se não seria, foi a questão dos valores, porque, por exemplo, nós optamos por financiar metade da entrada. Então, metade da entrada, do valor da nossa entrada, nós demos em dinheiro e metade nós financiamos, né? Nós optamos por não dar valor total, nós optamos por dar metade da entrada e financiar a outra metade, porque nós não demoraríamos para pagar essa outra metade e também não zeraríamos o nosso caixa, pela questão de ser um bom negócio ou não. Talvez, se nós tivéssemos optado, né, por fazer a compra daquele primeiro apartamento, onde eu teria que dar um valor de entrada muito alto, e eu daria todo o meu dinheiro, ou de repente faria um financiamento para dar esse valor da entrada, pode ser que eu me embananasse sim, porque era uma entrada muito alta e eu não tinha aquele valor, e eu teria que de repente me endividar para conseguir aquele valor, e de repente eu ia cair num buraco, né? Mas pela praticidade da MRV, onde a gente parcelou a entrada, a gente pensou o seguinte: somando o financiamento da entrada e o financiamento do apartamento, né, em si, do restante do apartamento, nós tínhamos um valor muito abaixo de todos os valores de aluguéis, né, de aluguel que nós tínhamos visto anteriormente. Então, o que pesou na nossa decisão foi realmente isso. Pô, eu tenho duas contas a ser paga, que somando elas dão muito menos do valor de um aluguel de um imóvel que nós tínhamos visto. Então por que que não é um bom negócio, né? Por que que a gente não arrisca então? Então nós decidimos seguir o nosso coração de não pagar o aluguel, né? De não ir atrás de nenhum imóvel para alugar e mandar o dinheiro embora para outra pessoa. Decidimos optar pelo financiamento, igual eu falei, né? As duas parcelas ainda seriam muito mais baixas do que pagar um aluguel. E olha que a gente pesquisou muito lugar, dos mais baratos aos mais caros, enfim. E assim, gente, eu não me arrependo um minuto sequer de ter feito essa escolha. Eu tenho muito orgulho do que a gente conquistou, daquilo que a gente simulou, daquilo que a gente planejou. A gente já tá assim, muito acima do que a gente achou que estaria. Não é fácil, muito bom você ter um lugar seu, você ter um canto seu, que foi suado, né? Que é suado, a gente sabe que é difícil pagar, a gente sabe que por mais que a gente simula determinadas coisas, sai muita coisa do nosso controle, mas quando você olha para aquele canto e você olha uma parede, você pode fazer o que você quiser naquela parede, porque a parede é sua, você não precisa depois voltar de como ela estava antes, ou você não está investindo uma decoração num lugar que não é seu.
eu falo que pra gente valeu muito a pena. Tem muita gente que pergunta, né? Se vale a pena, se não vale, se o condomínio é bom, se o apartamento é bom. Claro que, gente, MRV, não vou falar, não é perfeito, né? Nenhum lugar é perfeito. Tem os prós e os contras. Por isso que eu falo que pra gente, que pra nós, valeu super a pena fazer o financiamento e comprar um apartamento que era o nosso sonho do que alugar o imóvel. O ponto principal mesmo, gente, foi calculadora, né? Foi calcular o valor que o gasto que nós teríamos no mês, todo mês, se a gente financiasse ou se a gente alugasse. Então é por isso que eu falo que pra gente, pra nossa experiência, valeu muito a pena mesmo. Para vários amigos, né, que estão começando uma nova vida, que vão se casar ou que querem morar sozinho, eu falo na possibilidade, né, deles irem sim atrás de um apartamento, atrás de uma construtora, atrás de um empreendimento que atenda pelo programa Minha Casa Minha Vida, porque muita gente critica, mas eu acredito que é um programa muito bom. E se é o seu sonho, né, comprar um apartamento, ter o seu cantinho, esquece, assim, sabe? Esquece o que as pessoas vão falar. Claro que tem que ser tudo planejado, tudo calculado para você não cair em nenhuma cilada. Conheço algumas pessoas que se enrolaram, né, com financiamento, com as contas e acaba sendo um pouco prejudicial. Mas assim, quando é planejado e quando você tem um sonho, você tem que ir atrás, você tem que seguir o seu coração, independente do que as pessoas vão falar ou não, porque assim, cada realidade é uma realidade. Então você tem uma realidade, você tem uma renda, você tem um gasto, você tem um sonho. Então assim, vai pelo seu coração. Então foi isso, gente. Na verdade foi um breve relato, né, de como tudo aconteceu pra mim, pro meu marido, né, pra nossa história. Não falei aqui de valores, porque cada realidade é uma realidade, vai depender muito da renda, vai depender muito da região, muito do apartamento, da construtora, do empreendimento. Então, assim, eu quis trazer esse breve relato mesmo, porque tem muita gente que me pergunta, né, se vale a pena comprar, financiar hoje em dia, com esses juros altos. E muita gente pergunta também, muita gente quer saber se vale a pena uma construtora MRV. E o que eu sempre falo é assim, gente, estudem a sua realidade, né? Nunca tentem dar um passo maior que a perna. Eu nunca quis dar um passo maior que a minha perna, então eu sempre estudei a minha realidade, as possibilidades. Então vai de acordo com a sua vida, com você. Pode ser que eu não tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas, mas fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários ou para me mandar lá no direct do Instagram também qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu vou adorar responder vocês e ajudar de alguma forma a conquistarem o cantinho de vocês. E como é dúvida de muita gente também, eu tô pensando em fazer um vídeo falando no meu ponto de vista, né, sobre os pontos positivos e os pontos negativos de se comprar um apartamento MRV. Então, se vocês querem que eu faça esse vídeo, deixa aqui no comentário também que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo!